O pessoal tem falado bastante sobre a alimentação do pessoal que participa, né, do conclave. E alguns acham até que é brincadeira, que é meme de internet. Mas expliquem para nós como é a alimentação dos participantes do conclave. Olha, se estão os mesmos cozinheiros lá na Casa Santa Marta, se não trocaram os cozinheiros por conclave, eu posso garantir que a comida é muito boa. Mas é uma comida leve, né, pelo que eu ouvi falar. Parece que no cardápio, iriam colocar uma comida mais leve, porque os cardeais têm muitos que têm mais idade, para não pesar tanto, mas normalmente no dia a dia não é tão leve assim. Um vinho moderado. O vinho, sempre tem vinho sobre a mesa. Em cada mesa, eles deixam uma garrafa de vinho tinto e na mesa, assim, que tem o buffet de saladas, eles deixam também vinho branco, se alguém prefere o branco ao invés do tinto. Eu posso testemunhar que eu vi o vinho sobre a mesa lá no dia que eu entrei na Casa Santa Marta semana passada. Mas agora, tem uma regra, Rodrigo e Padre Antônio Hofmeister, que está circulando, até quero saber se é verdadeira, que depois do conclave que durou 3 anos, se instituíram algumas regrinhas do tipo: 3 dias tem as refeições completas. Se durar 5 dias, reduz para uma refeição completa só. Se passar dos 5 dias, é só pão, vinho e água. É isso, padre? Ou é mito? Não. Bem que eu achei que era brincadeira isso. Isso é mito. A história do conclave que durou 3 anos, essa é verdadeira. Primeiro, começaram a diminuir as rações de comida, depois tiraram o telhado de onde os cardeais estavam para que eles sofressem a intempérie, a chuva, o vento, enfim, até que elegessem o cardeal. Mas hoje em dia não é mais necessária não são mais necessárias essas restrições. Ontem eu pensava que eles estavam de jejum, porque eram 9 horas da noite aqui em Roma, eu queria ir jantar e não saía a fumaça. Eu digo, mas os cardeais não estão com fome? Para quem não está acostumado a ouvir o nosso padre Hofmeister aqui, o padre Hofmeister trabalha e mora dentro do Vaticano, né? Mora na Casa Santa Marta, inclusive teve que deixar a sua residência neste momento, ele está no Pio Brasileiro em função da entrada dos cardeais, então tá desalojado, ficou algumas horas desalojado. Não, alguns dias, sofri uma ação de despejo na segunda-feira da semana passada. Olha, se o novo Papa tivesse senso de humor, eu acho que a Igreja consegue um dos seus objetivos, que é retomar aí o engajamento da população, né, padre? Mas sabe, Giane, que isso a gente aprendeu muito com o Papa Francisco. O Papa Francisco estava sempre de bom humor e ele dizia: o bom humor começa com a capacidade de poder rir de si mesmo. Então, a gente tem que sempre ter essa capacidade, né? Não ser muito sério, não levar as coisas muito a sério. Ter a capacidade de rir, de aceitar as coisas com bom humor. É um belo segredo. Nós nos conhecemos, Andressa, Giane, Rosane, ouvintes, eu e o padre Hofmeister, em 2013, né, quando eu vim cobrir a renúncia do Papa Bento XVI. E naquele momento o padre foi o motorista dos cardeais. Hoje ele subiu na vida, está aqui como funcionário da Secretaria de Estado, como tradutor para para a língua de português, para esses países que falam português dentro do Vaticano. Mas naquele momento, obviamente, tinha muito contato com os cardeais, muitos bastidores, inclusive estava na van no momento em que o Papa Francisco foi eleito e disse assim: olha, eu não vou no carro especial, não vou na limusine, eu vou para aparecer para o público, eu vou para dentro do Palácio Apostólico junto com vocês. E aí o padre estava lá no momento que o Francisco entra na van com os cardeais como qualquer um, e já não era mais qualquer um, era o Papa. Agora que o senhor está lá dentro, tem algum bastidor dentro do... O senhor não fez juramento, né? Não assinou nenhum papel como os outros funcionários, mas algum bastidor que o senhor possa contar, assim, de curiosidade deste conclave em relação ao outro? Não, lá no nosso... Por exemplo, hoje de manhã, eu acabei de chegar aqui do escritório, o expediente foi normal, claro que na hora do café a gente troca impressão, conversa. Poxa, como demorou ontem, parecia que os cardeais não estavam com fome, por que será que demorou? Aí cada um A questão da comida pegou mesmo. Pegou mesmo. E aí cada um faz as suas conjecturas, por que teria demorado? Será que o padre Cantalamessa, que foi quem fez a meditação antes, falou demais, estendeu muito a sua meditação? Será que os cardeais, por não ter experiência, não sabiam direito como votar? Ou demoraram para distribuir os papéis? Então cada um tinha a sua ideia. Mas está um clima muito tranquilo, né? De expectativa, é claro, mas uma expectativa serena, né? A gente no trabalho, apesar de não ter feito juramento, procura evitar
falar, assim, se alguém tem algum favorito, se eu quero que seja esse, eu quero que seja aquele, porque depois, quem quer que seja o Papa, nós vamos ter que trabalhar com ele. Então, qualquer um dos 133 está bom para mim. Dá uma ansiedade na hora da fumaça. Eu, particularmente, fiquei aqui realmente bem ansioso. E a gente tem o problema do sinal, como eu comentei com os ouvintes. Então, a gente fica tentando olhar a fumaça pelo telão. Aí, o outro olho é lá no olho nu, a olho nu na própria chaminé, que é muito pequenininha, é muito difícil de ver. O dia estava nublado, como está hoje. Então, fica difícil também ver a diferença entre as nuvens e a própria fumaça. E vocês chegam a ficar ansiosos assim quando tá para sair, porque a gente fica 1 hora esperando aqui para sair, por exemplo, hoje. Hoje ninguém estava muito ansioso. Ontem sim, porque com a demora já começava o pessoal a pensar, mas será que elegeram na primeira votação e que já vai sair, e tá demorando porque vai ser fumaça branca? Isso o PG de tarde me perguntou no Gaúcha Mais. O fato de estar demorando pode ser que estejam conversando, mas eles não fazem conversas lá dentro. As conversas que podem ocorrer são dentro da Santa Marta. Lá dentro é votação mesmo, né? Não, lá dentro é votação. Mas, quando o Papa é eleito, ou se um Papa é eleito, demora a fumaça um pouquinho mais, porque tem que entrar o secretário do conclave, tem que perguntar para quem foi eleito se ele aceita, qual o nome ele escolhe, ele vai para a Sala das Lágrimas para colocar as vestes papais. Nesse meio tempo, então, só é que se queimam as cédulas, e aí sairia a fumaça branca. E aí a demora depois para aparecer no balcão, entre a fumaça e aparecer no balcão, é porque cada cardeal vai até o novo Papa e vai prestar a sua obediência, né? Vai prestar a sua homenagem. Então, vai dar parabéns. Vai dar parabéns, ele vai ter que receber os 132, cumprimentar os 132 até sair no balcão. Eu já ia lhe corrigir aqui 133, né? A gente está tão habituado, mas não, claro, um deles já vai ser o Papa.